mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Final de semana, domingão, Brasileirão 2018, 24ª rodada. Grandes clássicos, grandes resultados e clássicos. Em São Paulo, clássicos no Sul e clássico no Rio de Janeiro. No Sul tivemos Internacional ganhando do Grêmio e assumindo de novo a liderança. Tivemos em São Paulo o Palmeiras ganhando do Corinthians. E no Rio de Janeiro tivemos o clássico Fluminense e Botafogo. Fluminense e Botafogo. Tô ajeitando aqui, que eu tô botando na tabela, falando com vocês e botando na tabela. Tivemos já hoje no domingo o empate do América Mineiro Ceará 0-0. Como eu falei, Palmeiras ganhando do Corinthians. Ainda tem mais 2 jogos fechando a rodada. Tivemos o clássico Fluminense e Botafogo. Fluminense 1, Botafogo 0. Com isso, o Fluminense vai a 31 pontos e passa o Corinthians. O Fluminense agora é o 8º colocado. Dá uma boa de uma respirada. Fica a 7 pontos da zona de rebaixamento. Já dá um alívio no trabalho. O ideal para mim é 9, que são 3 vitórias. Mas 7 pontos já dá uma aliviada no trabalho. E o Botafogo vai ficar aguardando o resultado do Vasco contra o Vitória para saber se o Botafogo vai ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Bom, vamos falar do jogo. O jogo não foi bom. Não foi bom por causa dos times e por causa daquele lixo que é o campo do Maracanã. O campo do Maracanã é um lixo, é uma vergonha, apesar que o Rio de Janeiro, meus amigos, realmente tá uma vergonha. O futebol, olha lá, agora que o Fluminense deu uma respirada para estar na primeira parte da tabela, agora temos 2 times na primeira parte da tabela e 2 times na segunda parte da tabela, mas também não vem empolgando. E 2 times brigando fielmente abraçados para ver quem é que vai entrar no Z4 primeiro, ou Vasco ou Botafogo. O campo não ajudou. Os times não ajudam muito. Tecnicamente o jogo assim não foi ruim, mas também não foi bom. Foi um jogo regular. Vou ser bem sincero. O jogo Fluminense e Botafogo foi mais animado do que Inter e Grêmio. O jogo Fluminense e Botafogo foi mais animado. O jogo Inter e Grêmio foi muito quebrado. Teve muito poucas chances de gol. A poucas chances que teve, o Inter aproveitou e o Grêmio não. O jogo Fluminense e Botafogo não foi tecnicamente um grande jogo, mas foi um jogo animado. Eu percebi o time do Fluminense, eu não sei, pode ser pelo momento, mas eu senti o time do Fluminense menos tenso e os jogadores conseguindo elaborar algum tipo de jogada.
Eu posso ser uma má impressão, mas eu estava sentindo o time do Fluminense, os jogadores do Fluminense, um pouquinho mais soltos do que os jogadores do Botafogo. O Botafogo jogou com 3 volantes. Mas um jogo muito disputado, muito disputado. O gol acabou saindo numa bobeira da defesa do Botafogo, uma bobeira. Escanteio, tomou um gol de bola parada. Digão fez o gol. Mas até aquele momento o jogo tava bem parelho, não vi nenhuma superioridade. Os times tentando pelas laterais, Botafogo principalmente, mas nitidamente que os dois times com dificuldade de criação enorme, os dois times com dificuldade de criação enorme. Você percebia que os times só conseguiam jogar pelas laterais, e mesmo assim esbarrava muitas vezes numa falta de qualidade de ambos os times. Mas hoje eu senti o Fluminense mais leve. Mas um detalhe. O Kaique do Fluminense, pô, bicho, ele tá com tempo de bola horrível. Porque o lateral esquerdo do Fluminense jogou a bola na frente, ganhou na corrida, porra, cruzou para dentro da área, ele chegou depois, cara. O centroavante tem que acompanhar, cara. O centroavante tem que acompanhar. Ele não acompanhou. O Fluminense tentou, o Botafogo tentou. Teve 3 bolas na mão dos jogadores do Fluminense, 3. Eu vou ser bem sincero. As 2 primeiras o juiz não marcou. Mas uma dessas, para mim, foi pênalti. Uma dessas que bateu na mão do jogador do Fluminense, eu não me lembro se foi a primeira ou a segunda, mais uma, e eu, se eu sou o juiz, eu dava pênalti. A segunda, a terceira, ele marcou pênalti, mas aí Botafogo não pode reclamar que perdeu o jogo. Teve chance de gol no pênalti. O goleiro, reserva do Fluminense, que entrou no lugar do Júlio César, que se machucou, pegou o pênalti. O Lindoso sempre bate a bola em diagonal. Ele resolveu bater a bola reta. Ele já tinha perdido um pênalti dessa maneira. Bateu da mesma maneira. Não pode reclamar. Sinceramente, não pode reclamar. De absolutamente nada. Porque chance para empatar teve. E o Botafogo merecia empatar, galera. O Botafogo merecia. Você vai falar, pô, você tá falando meio devagar. Pô, cara, que eu fico triste com a situação do Botafogo. Fico realmente triste com a situação do Botafogo. Esse jogo, sinceramente, o Botafogo não merecia perder. O Botafogo no segundo tempo foi melhor que o Fluminense. Foi melhor. O Botafogo foi melhor. O Botafogo deu uma imprensada no Fluminense. O Fluminense não conseguiu sair. O Botafogo imprensou o Fluminense, não foi na técnica e nem na tática. Na verdade, foi mais no coração, na vontade, o vigor físico. Tecnicamente, não foi um primor, nem Fluminense e nem Botafogo. Erraram muitos passos os dois. Mas correram muito, batalharam muito. E por que será que o Fluminense venceu? O Fluminense venceu porque aproveitou a oportunidade que teve. Venceu porque o goleiro pegou um pênalti. Venceu
Poderia ter tido outro pênalti, o goleiro também ter pego, mas eu achei que teve mais um pênalti. A minha opinião, teve mais um pênalti, mas o juiz não deu, aí é critério dele, mas foi minha opinião. O Botafogo batalhou. Pelo momento do jogo, fazendo um balanço primeiro do segundo tempo, para mim o resultado... O Fluminense teve chance também de fazer o segundo, né, cara? Você teve chance. Aí você falar o resultado mais justo era um empate, aí vai dar aquele tom, pô, tu tá desmerecendo a vitória do Fluminense. Não, não tô desmerecendo. O Fluminense ganhou porque foi mais competente. Fez o gol e o goleiro pegou um pênalti. Mas o resultado pelo futebol também, que foi apresentado até pelo Botafogo, pela oportunidade que teve, o empate não caria mal nesse jogo. Só que, por questões de competência, o Fluminense ganhou. Questão de competência. Mas fez um grande futebol o Fluminense? É para ficar animado? Não é. Mas o Fluminense está saindo daquela parte de baixo da tabela. Já está lá na frente do Corinthians, que vem também caindo pelas tabelas. E o Botafogo? O Botafogo tem que ficar aí. Redes usuários do Botafogo tem que pedir pro Vitória ganhar, para deixar o Vasco mais embaixo. Ou pedir pro Vasco ganhar. Se o Vasco ganhar, o Botafogo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Só que aí fica mais perto de Vasco e Vitória, porque o Vasco está com 24, ganhando vai a 27, só fica um ponto do Botafogo. Se o Vitória ganhar, o Vitória abre mais. Aí o Vitória já fica... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aí se o Vitória ganhar vai a 29, aí já fica a 3 do Botafogo. É complicado. Ainda tem mais um joguinho lá de times que estão acima, que é o Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro. Tem o Ceará que conseguiu um pontinho, que está com 24, Sport com 24, Vasco com 24, jogando, né? Mas na análise aqui, nossa, meu amigo tricolor, meu amigo botafoguense, o jogo foi parelho. No segundo tempo, a grande parte do tempo, o Botafogo foi melhor. O Botafogo merecia um resultado melhor. Mas mesmo o Botafogo sendo melhor, o Fluminense teve chances. Teve chances, saiu no contra-ataque, fez algumas mudanças que não renderam muito. Mas foi um futebol bem... Foi um jogo animado, mas tecnicamente não tão bom assim. Mas o jogo do Internacional com o Grêmio, tecnicamente também não foi muito bom. Foi muito disputado, mas teve muito menos chance do que o Fluminense e Botafogo. Muito menos chance. Esse Botafogo poderia ter sido 2-2, 2-1, 3-2. Então não tem como não falar que o Fluminense não foi merecedor, porque aproveitou a sua chance. O Botafogo, felizmente, mais uma vez, não aproveitou as chances que tiveram. Na minha opinião, teve mais um pênalti, que uma daquelas mãos que o juiz não deu foi mão, na minha visão. Mas quem é que garante que o Botafogo ia fazer o gol? Ninguém pode garantir. O Botafogo teve uma chance de empatar e não empatou. Então o Botafogo não pode reclamar. Teve chance de empatar, e que a meu ver seria até um resultado justo pelo futebol e pelo jogo. Só que não empatou. O Fluminense não tem nada a ver com isso. Então o Fluminense ganhou o jogo de 1-0, dá uma respirada, consegue trabalhar mais tranquilo. E o Botafogo, no seu calvário aí, para tentar desesperadamente não ser rebaixado. Então é isso, galera. Essa foi a minha análise de um jogo. A gente queria ver um clássico, Fluminense e Botafogo na parte de cima da tabela, mas tem que ficar falando sobre Z4. Chato isso. E o futebol não foi dos melhores, foi animado, corrido, mas tecnicamente não foi muito bom. E ganhou o time que teve mais competência. Vou nem falar que teve mais futebol. Foi mais competente. No futebol isso vale. A competência vale demais. Competência no futebol vale muito. E a competência do Fluminense foi melhor. A competência do seu goleiro. Competência
do seu zagueiro que fez gol, a incompetência dos jogadores do Botafogo que perderam alguns gols, do Botafogo que também perderam alguns gols, do Fluminense, que perderam, e foi isso. Praticamente não teve nenhuma inovação. Jogadores, cada time jogou da maneira como vem jogando há algum tempo, e agora aguardar a próxima rodada. Então só posso dizer que venceu o que errou menos e o que foi mais competente. Essa é a minha análise. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. Parabéns ao Fluminense. Botafogo mais uma vez não ganha o jogo, cada vez com mais problemas, cada vez mais próximo ao Z4. E vamos ver o que acontece na próxima rodada. Tá difícil, galera. Tá difícil, galera botafoguense. Tá muito complicado. Muito complicado. Muito complicado mesmo. Agora é aguardar para a próxima rodada e parabéns. Mas eu tô triste, galera. Torcida tricolor, torcida botafoguense, eu tô triste com o futebol carioca. Triste, triste, triste. Principalmente pelo futebol que vem jogando. Foi animado, mas tecnicamente, a meu ver, não foi dos melhores jogos. Só raça, vontade, não adianta. Tecnicamente, achei o time do Fluminense um pouquinho melhor. Mas os dois com muito pouca criação. Mas ganhou o Fluminense. Como eu falei, o que errou menos foi mais competente. Então, um grande abraço, até mais, valeu. Conto com o seu like. O canal está crescendo muito, graças a vocês. Valeu, um grande abraço, até mais, fui, tchau. Torcida botafoguense, torçam aí, qual é o melhor resultado? Vitória do Vitória ou vitória do Vasco? Ou empate? Vê o que é melhor. Valeu, tchau, fui.